Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Gostaria de fazer nesta manhã um pequeno vídeo sobre o lugar da oração. E eu faço já uma pergunta, como é de meu costume: qual é o alvo da vida cristã? É a piedade resultante de obediência a Cristo Jesus, nosso Senhor. A obediência abre a riqueza, ou as riquezas, para falar de maneira melhor, da experiência cristã. A oração motiva, nutre a obediência, colocando o coração na mentalidade apropriada para desejar a obediência. E é claro que o conhecimento é importante, porque sem o conhecimento não podemos saber o que Deus requer. Todavia, conhecimento e verdade permanecem abstratos se não temos comunhão com Deus em oração. O Espírito Santo ensina e também inspira e ilumina a palavra de Deus para nós. Ele ministra a palavra de Deus e nos assiste em responder ao Pai em oração. Em palavras simples, meus amados, a oração tem um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Romanos, capítulo 8, verso 15, nos diz que a adoção espiritual nos torna filhos de Deus, não é? E quando nós nos tornamos filhos de Deus, essa própria adoção espiritual nos leva a clamar em expressões verbais: Abba, Pai. A oração, ela é para o cristão o que a respiração é para a vida, mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. A oração, amados, pelo menos a oração particular, é de difícil, como dizer assim, é difícil de ser feita a partir de um motivo falso. Alguém pode pregar com um motivo falso, como fazem os falsos profetas, né? Alguém pode até, inclusive, se envolver em atividades cristãs com base em motivos falsos. Alguém pode realizar, aliás, fazer até muitas realizações externas do cristianismo com base em motivos falsos. Contudo, é altamente improvável que alguém tenha comunhão com Deus a partir de motivos impróprios. Nós somos convidados e até mesmo ordenados a orar. A oração é tanto um privilégio como um dever, e qualquer dever pode se tornar laborioso. A oração, como todos os meios de crescimento para o cristão, exige trabalho, e como exige. Você que ora sabe disso. Em um sentido, a oração não é natural para nós. Embora tenhamos sido criados para comunhão e interação com Deus, os efeitos da queda nos têm deixado preguiçosos e indiferentes para algo tão importante como a oração.
O novo nascimento desperta um novo desejo, eu posso falar assim, de comunhão com Deus, mas o pecado da nossa natureza, o pecado que habita na nossa natureza, resiste ao Espírito Santo. Podemos obter conforto no fato de que Deus conhece nossos corações, de que Deus ouve nossas petições não proferidas e assim também como ouve as palavras que emanam de nossos lábios. Sempre que somos incapazes de expressar os sentimentos e emoções profundas de nossa alma, ou quando estamos totalmente incertos sobre o que deveríamos orar, o Espírito Santo intercede por nós. Não é? Quem já está acostumado a ler Romanos sabe que lá em Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27, diz o seguinte: o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele, continua a palavra de Deus falando, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando não sabemos como orar em determinada situação, o Espírito Santo nos assiste. Sim, ele está ali para nos ajudar. A razão para crermos com base nesse texto que se orarmos incorretamente, o Espírito Santo corrige os erros em nossas orações. Erros que provêm de nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, são corrigidos por ele. E antes que ele mesmo as apresente ao Pai. Porque o versículo 27 nos diz que, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. A oração é o segredo da santidade. Se santidade de fato tem algum segredo. Quando examinamos a vida dos grandes, se eu posso falar dessa forma, grandes santos da igreja, vemos que eles eram grandes pessoas de oração. Não é? Por exemplo, John Wesley comentou certa vez que não tinha muita apreciação por ministros que não gastassem pelo menos 4 horas, veja bem, 4 horas por dia em oração. Lutero disse que orava regularmente 1 hora por dia, exceto quando experimentava um dia muito atarefado. E nesses dias ele passava a orar então 2 horas. Depois ele orava por 2 horas. Interessante, não é verdade? A negligência da oração é uma das principais causas de estagnação na vida cristã. Considere o exemplo de Pedro em Lucas capítulo 22, do 39 a 62. Jesus, o Senhor, foi ao Monte das Oliveiras para orar, como era seu costume, e disse aos seus discípulos: orai, para que não entreis em tentação. Em vez disso, os discípulos adormeceram. A próxima atitude de Pedro foi tentar enfrentar o exército romano com uma espada, e depois ele negou a Cristo. Pedro não orou e, como resultado, caiu em tentação. O que aconteceu, amados, com Pedro, acontece com todos nós. Caímos em particular antes de cairmos em público. Há um certo tempo,
e um tempo errado para a oração? Será que há? Isaías, capítulo 50, versículo 4, fala sobre amanhã como o tempo em que Deus outorga o desejo de orarmos diariamente. Mas outras passagens mostram tempos de oração em todas as horas do dia. Nenhuma parte do dia é separada como mais santificada do que outra. Jesus orou de manhã, orou durante o dia e às vezes durante toda a noite. Há evidência de que ele tinha um tempo separado para a oração. Mas, considerando o relacionamento que Jesus teve com o Pai, sabemos que a comunhão entre eles nunca parou. Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória, Deus manda orar sem cessar. E isso significa o quê? Significa que devemos viver em contínuo estado de oração com o nosso Pai. A oração é, portanto, central e, além de central, é crucial na vida do cristão. E nós precisamos examinar melhor esta disciplina cristã vital, mas bastante negligenciada e mal entendida. Eu quero deixar aqui para vocês essas poucas palavras com a intenção de que você seja impulsionado a falar com Deus, a orar ao Senhor, seja qualquer situação pela qual você estiver passando, seja por qualquer assunto, seja em horas de alegria, em horas de aflição, em horas de necessidade, em horas de fartura, em horas que você às vezes não sabe o que fazer na vida, também nas horas que você sabe, você deve orar e apresentar o propósito da sua oração, o propósito do seu clamor, o porquê você está, vamos dizer assim, derramando a sua alma diante de Deus. Eu vou amanhã deixar aqui outro vídeo pequenininho como este, falando sobre o propósito da oração. E quem sabe possa ajudar algum de vocês. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não desista nunca da oração. Never give up. Não desista. A oração é um elo constante que tem que haver, precisa haver. É necessário que haja a oração em nossa vida, como é necessário que haja ar em nossos pulmões. Se não orarmos, seremos derrotados. Se não orarmos, não atingiremos os nossos objetivos. E você não precisa dizer assim, mas Deus já prometeu isso, prometeu aquilo, então eu não preciso orar. Eu quero te lembrar uma coisa. Nos tempos de Elias, já 3 anos e meio sem chuva, determinado pelo próprio Elias, não é? Deus chamou Elias e disse assim, Elias, vai até o rei Acabe e fala para ele ir depressa para casa, correndo para casa, porque vem um temporal aí. Ora, Elias olhou, sol quente, céu limpo, nada indicava temporal, nada. Mas Deus tinha dito para ele. Ele foi, falou a Acabe, deu a palavra de Deus a Acabe. Eu ia dizer que deu o recado, mas Deus não manda recado. Entregou a palavra de Deus ao rei Acabe e voltou. Mas nisso que ele se aparta de Acabe, ele olha, o céu continua ensolarado, limpo, sem nenhuma menção de chuva. Mas Deus não havia falado que iria chover? Mesmo com Deus falando a ele que ia chover, Elias subiu ao monte com o seu companheiro,
um menino, eu posso dizer assim, um rapaz, aprendiz de profeta, que acompanhava Elias em todo o tempo. E Elias fez o quê? Dobrou os joelhos no chão, botou a cara no chão, o rosto em terra, e começou a clamar a Deus pela chuva. Olha só, preste bem atenção no que eu quero que você entenda. Ele já tinha a promessa de Deus. Deus falou para ele, vai chover, mas mesmo Deus, o próprio Deus falando a ele, vai chover, ele foi orar pela chuva. E orou até aparecer o primeiro sinal de chuva. E realmente se cumpriu. Olha, seja a promessa que for que você tenha na sua vida, não deixe de orar para que ela se cumpra. Porque na hora certa, no momento em que Deus determinou, você vai receber o resultado das suas orações, vai colher o fruto das suas orações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?